pode chamar de Ziro, que é mais fácil também, né? Isso é conhecido por Ziro. Hoje eu vou falar sobre magnetoterapia. Aliás, parabéns ao Dr. Carlos, né, pela belíssima explanação. Olha, merece uma salva de palmas, né? Parabéns mesmo. Para mim foi uma grande aula também, junto com todos vocês. Então, eu quero falar com vocês sobre magnetoterapia. A pronúncia correta é magnetoterapia, não é magnoterapia, porque magnetos, né, e terapia, ok? Eu acho que é melhor continuar falando em português. Eu posso falar em japonês, mas é melhor em português, né? Então vou continuar em português, ok? Sobre o magnetismo, que começou realmente a ser utilizado na área de saúde oficialmente, foi na década de mais ou menos 1973, que ficou conhecido em grande escala. Por quê? O magnetismo para a saúde já era conhecido no passado, desde 1800 e pouco, né, lá na Índia, assim, mas não tinha nenhum estudo científico. Era aquele uso de prática do dia a dia, né? E foi descobrindo naturalmente por que o campo magnético é importante à nossa vida. Quando descobriu que o planeta Terra é um grande ímã, né? O que acontece? O nosso planeta tem duas energias. É uma energia gravitacional e campo magnético. Tudo bem? São duas forças de energia. E o que nós falamos de campo magnético é geomagnetismo. E por que a ciência começou a introduzir o campo magnético sintético para uso na área de saúde? Descobriu-se que nos últimos 500 anos, o planeta Terra vem diminuindo o campo magnético. E existe uma tendência de estudo científico que vai continuar diminuindo, apesar que alguns cientistas dizem que isso também pode aumentar. No ano passado, alguns cientistas colocaram aí na informação pública que vai ter uma inversão magnética do campo magnético da Terra. Agora, imagina que confusão isso pode dar, tudo bem? O polo de norte e sul, porque isso é muito importante para a nossa saúde também. E por que, em 1973, um cientista japonês chamado Kunio Akutsu, é um professor da Universidade Waseda, é professor cientista da área esportiva, ele que introduziu oficialmente em grande escala e foi um dos responsáveis que trouxe isso para o Brasil. Todos vocês devem conhecer primeiros colchões magnéticos lançados aqui no Brasil, chamado Kenkopato na época. Tudo bem? Essa empresa é uma empresa japonesa que chegou no Brasil e massificou o uso de ímãs. Na época era somente ímãs, era colchões magnéticos. Então o que aconteceu? Em 1982 trouxe isso para o Brasil e ficou até hoje. Ao contrário de que todos dizem, por uma pessoa que trouxe essa ideia para o Brasil, hoje tem mais de 150 mil pessoas trabalhando neste segmento de magnetismo ou magnetoterapia, e agora somado com infravermelho longo, que o Muriani é campeão, é o pioneiro nessa área também. Tudo bem? E por que é importante isso na nossa saúde?
o doutor Carlos já disse também, 70% do nosso corpo é água. E o que precisa? Qual é a nossa vida hoje? Vamos comparar, eu estou com 73 anos. Eu falo para o pessoal que vou trabalhar mais 27 anos para completar 100 anos trabalhando. Tudo bem? O que acontece, gente? Imagina, 50 anos atrás, quando eu era moleque, quando eu tinha 20, vamos dizer, né? Naquela época, não tinha celular, televisão, mal e mal, para algumas pessoas ou algumas famílias, né? Que poderia ter, né? Computador nem pensar, e muitos, por exemplo, né, aparelhos eletrodomésticos. Isso hoje nós estamos cercados de campo bioeletromagnético nocivo à saúde, que todos essas eletricidades geram, né, através de Brasil é 60 Hz, né, e nós não sabemos mais o que é benéfico, o que é maléfico, tudo bem? O que acontece? Além de campo magnético ter diminuído, estamos recebendo diariamente esse campo bioeletromagnético nocivo à saúde. E nós estamos no meio disso. E mais uma coisa. Na década de 70, tínhamos 61% de pessoas pessoas meio saudável. O que é meio saudável? É aquelas pessoas que não são doentes, mas tem sempre algum problema, pressão alta, diabetes, isso, dor aqui, né? O que acontece? Tem aumentado isso, hoje está na faixa de 72%, e cada dia está aumentando mais. Por que vocês acham? Medicina avançou, quimicamente remédio também avançou, mas por que acha que essa quantidade de meio doente não diminui e está aumentando? Porque nós dormimos mal, não é? Alimentamos mal e estamos sempre estressados. Quem não está estressado hoje, com quarentena e tudo, né? Então, o que acontece, gente? 75%, vamos falar que é meio doente. Doente mesmo é 2%, que depende de hospital. Esquece, esse tem que ser hospital mesmo, né? E tem 30% de pessoas que têm dor crônica, algum tipo de dor crônica, estatística no mundo. Se isso for estatística, aqui no Brasil temos 65 milhões de pessoas com essa dor crônica, tudo bem? E por que estou explicando tudo isso? Porque eu ia falar do magnetismo. Para isso entra o magnetismo, ok? Porque o campo magnético, hoje eu não quero falar muito difícil não, porque eu acho que segundo o Eduardo, tem 700 pessoas assistindo. O que vocês querem saber é aqueles principais benefícios e simples para que vocês levem esse benefício claro, confiante para o usuário, correto? Então, primeira coisa, nessa falta de campo magnético da Terra que está enfraquecendo, aumentou o campo bioeletromagnético nocivo à saúde. Dorme mal, alimentamos muito mal, exercício que nós deixamos de fazer muitas vezes, você não toma muito banho de sol, que deveria. Nesse caso, o IVL do Dr. Carlos já vai substituindo uma boa parte, que é ótimo, não é? Agora, o campo bioeletromagnético, que é nocivo, como é que nós temos que combater? É o único momento que nós temos é receber de uma forma sintético, feito pelo homem. Então, isso nós recebemos. O que eu fabrico e forneço para 85% do mercado de magnetoterapia, nós chamamos de ímã permanente. Ela não diminui. Tanto é que eu vejo no mercado
um ímã utilizado no Kenko-Pato há 38 anos atrás. Continua com o mesmo Gauss, com a mesma linhas magnéticas. Tá? Esse campo magnético, o que ela faz? Primeiro, trabalha nas atividades fisiológicas das células. Melhora a circulação de sangue, oxigenando o sangue. Tudo bem? Ela dilata, inclusive, os nervos e artérias, tá? E melhora a circulação, oxigena sangue. Alivia dores e também, olha, trabalha, já falei, na atividade fisiológica das células, e também melhora a resistência do organismo. E principalmente nessa fase de pandemia com coronavírus, campo magnético junto com infravermelho longo da Muliane e Dr. Carlos, vocês podem ter certeza. Infravermelho quebra macromoléculas e o campo magnético realinha as moléculas e cria no sangue um campo eletromagnético e ioniza também a água. Isso é importante. Íon negativo é antioxidante. Tudo bem? Hoje tem um estudo científico e hoje também está em Estados Unidos, já está em moda também, por realmente benefício, vamos falar, um segmento chamado biomagnetismo. É uma medicina alternativa que é Dr. Isaac Góes, mexicano, um médico mexicano, que introduziu isso, que criou esse sistema de campo bioeletromagnético chamado biomagnetismo, que ele descobriu porque ele é um médico, ele tinha um paciente na fase terminal, ele não sabia mais o que fazer e ele aplicou, já que não tem mais o que fazer, ele foi aplicar campo magnético que ele tinha. E com o tempo foi curando. E aconteceu de esse paciente que era na fase final, na fase terminal, recuperou. Tá? E teve uma prorrogação de vida mais alguns anos. E por isso ele introduziu isso e hoje ele está divulgando isso também. Então, o campo magnético hoje já é conhecido largamente pelo, digamos, corpo científico, e tudo que eu expliquei aqui, apesar que são mais de 120 itens de benefício. Se for para falar tudo dos benefícios, nós vamos ficar falando a noite inteira. Eu falei a principal, tá? Que eu até anotei aqui, né? Primeiro, trabalha nas atividades fisiológicas das células. Segundo, ativa a circulação oxigenando o sangue. Tá? E melhora a resistência do organismo, alivia a dor. São todos os itens inclusive comprovado, cientificamente publicado na revista PubMed, que é uma revista internacional da área médica. Tá bem? E tem muito mais. Porém, o que é importante para vocês? Saber esses 4, 5 itens principais, que é comprovado cientificamente. Ok? E mais uma coisa aqui, olha, que é muito importante. Hoje, cada dia está diminuindo pessoas que moram na zona rural. Imagina o seguinte, 85% da população do mundo hoje mora na zona urbana. O que acontece na zona urbana? Tudo asfaltado, é prédio, concreto, é solado de borracha em cima de pneu. E imagina quantos andares acima, né? Então o que acontece? Criança que nasce no 25º andar, criança que nasce na roça, quem tem mais capacidade imunológica, quem é mais forte? Logicamente, criança que nasce na roça. Por causa que
recebe todo o campo magnético natural, inclusive. Né? Imagina, 15º andar, gente, com aquele tudo, digamos, maranhada de ferro construindo o prédio, o campo magnético no meio da sala não existe quase nada. Tudo bem? Então, olha, campo magnético é simples. Eu só estou explicando tecnicamente alguns itens, né? Alguma estatística, inclusive, porém, concentra nesse 4 itens. Trabalha nas atividades fisiológicas das células, melhora a circulação oxigenando o sangue, tá? Aumenta a resistência do organismo ou imunidade, tá? E alivia dores. E junto com o infravermelho longo, gente, potencializa tanto o campo magnético como o infravermelho. Então essa junção hoje é inseparável, ok? E deixa eu colocar aqui mais uma coisa. Houve uma pergunta, né? Que se essa energia de campo magnético, ela diminui. Não. Como ela é sinterizada a 1250 graus centígrados, é um minério, né? Compactado e sinterizado. O que acontece? Só consegue desmagnetizar se você aplicar um calor de 800 graus centígrados. Ok? É simples. Quem sabe na próxima, na outra oportunidade, a gente pode falar mais dados técnicos, né? Mas fica muito mais complicado. E o ímã que vocês utilizam aí em bracelete, por exemplo, né? Que é o produto principal. É isso, Eduardo? É isso. Esse ímã, vocês podem ter certeza que ela tem 1000 Gauss, que é o Gauss ideal, tá? Para usar no bracelete. Foi desenvolvido por nós com material específico para isso, ok? Ótimo. O Dr. Toyoziro, Sim, muito obrigado. De Ziro, Dr. Ziro. Muito rica a sua aula, muito conhecimento, muita bagagem e muita disposição, né? Eu fiquei lendo aqui alguns comentários durante toda a aula, o pessoal